Pessoal, tudo bem por aí? Estamos começando mais um programa Construção em Valor. Quero sempre aqui deixar o meu agradecimento a todos vocês, né, pela sua audiência que tem acompanhado o programa. A gente tem tido assim grandes respostas, né, grande interação das pessoas em relação ao programa e sempre convidando vocês a trazer, a interagir conosco para que a gente possa trazer temas aqui interessantes, como eu sempre digo, para trazer muito valor para a sua vida, para o seu negócio, para a sua carreira, para a sua empresa e construir, obviamente, muita coisa de valor, tá? Bom, programa hoje, a gente quer trazer algo voltado para planejamento financeiro familiar e corporativo. A gente sabe que planejamento financeiro é extremamente importante, porque tudo que a gente faz na vida, exatamente, está relacionado a recursos financeiros. Se você quer comprar um imóvel, se você quer comprar um carro, se você quer investir na sua carreira, se você quer investir na educação dos seus filhos, se você quer investir em seguro de vida, enfim, tudo aquilo que você quer fazer, planejar, sempre você vai entrar no viés do recurso financeiro. E a gente sabe o quanto isso é difícil, até por uma questão cultural nossa, de planejar. Tem pessoas que estão há anos querendo fazer a aquisição, por exemplo, de um imóvel, não conseguem fazer porque não conseguem se organizar financeiramente. Tem pessoas que estão há anos vivendo no rotativo do cartão de crédito. Tem empresas que estão há anos querendo alavancar seus negócios e não conseguem. Por quê? Porque não conseguem fazer um planejamento financeiro, né? Então, sobre isso é muito importante e a gente quer trazer um pouco para vocês esse tipo de informação, esse tipo de conteúdo sobre planejamento financeiro. Eu, obviamente, quero contextualizar aqui a minha fala, até com uma matéria, a produção vai pôr aqui. Olha só que interessante essa questão aqui. 7 a cada 10 brasileiros acreditam que falta de dinheiro afeta a saúde emocional. Olha só, eu trouxe um pouco dessa matéria justamente para iniciar o programa, dizendo o seguinte: cada vez mais as pessoas estão tendo problemas pessoais, comportamentais e até mesmo de saúde mental. Por quê? Porque é o dinheiro, né? Então, existe até um provérbio, né? Uma mensagem bíblica até mesmo dizendo que diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, e é fato. Se você for ver uma briga, se você ver um contexto, sempre as pessoas estão discutindo sobre dinheiro, e isso é muito importante. Bom, e sempre a gente tem que trazer esse contexto para falar disso, para tratar de dinheiro, é muito complexo. Porque se as pessoas não se organizam, se as pessoas não literalmente se planejam, elas vão ter esse problema. Bom, e sempre aqui no programa a gente traz uma pessoa especialista para colaborar conosco, para trazer conosco. E hoje aqui no programa eu tenho o prazer de estar recebendo aqui Tatiane Vilar, que é especialista no mercado financeiro, especialista em planejamento financeiro familiar e corporativo, né, e sucessório, porque e vai trazer para a gente um pouco desse contexto. Especialista e também premiada aí no Brasil, com diversas certificações e premiações sobre o segmento. Primeiramente, Tati, muito obrigado por estar aqui com a gente no Construção em Valor. Bom dia, Magno. Eu também agradeço, né, pelo convite e pela oportunidade de compartilhar um pouco aí da minha trajetória profissional, Legal. Um pouco da minha experiência, né, atendendo diversas famílias, empresas, para realmente trazer esse conceito desse planejamento financeiro que é tão importante, mas ainda pouco difundido na nossa cultura, ainda até acredito por uma questão mesmo de gerações. Então, eu fico muito grata por essa oportunidade. Ótimo. Bom, Tati, eu já quero começar falando um pouco do que nós iniciamos aqui dessa matéria, porque tudo que a gente vê na sociedade como um todo, a gente sempre vai se deparar, né? Tudo que a gente quer fazer está relacionado a recurso, a dinheiro, né? Eu quero estudar, tenho dinheiro. Quero comprar um carro, tenho dinheiro. Quero comprar uma casa, tenho dinheiro. Quero investir na minha carreira, tenho dinheiro. Quero investir no meu negócio, tenho dinheiro. E você disse aí um ponto que eu já quero chamar a atenção, que é justamente uma questão cultural. Um pouco difundido a questão de planejamento. Sim. A sociedade nossa como um todo, ela foi ensinada desde sempre a quê? Trabalhar, né? A gente não tem uma visão empreendedora. Então, de um modo geral, a gente sempre aprende a estudar para trabalhar. Sim. E não é estudar para fazer dinheiro, vamos dizer assim. Mas também tem uma cultura também de gerir esse dinheiro, de gerir isso. Como que você vê essa questão? Você acha que muitos dos nossos problemas estão relacionados às gerações, à cultura? Como que você enxerga isso?
Bacana. Sim, eu enxergo esse ponto realmente ligado à nossa parte até de ancestralidade. Eu tenho um caso muito prático hoje em casa, na minha família, por exemplo, do meu pai, né? Por muitos anos trabalhou numa mesma empresa, hoje ele já é aposentado e continua trabalhando, porque ele realmente não soube fazer essa administração do dinheiro dele, não soube se planejar. Trabalhou por uma vida toda, comprou um patrimônio que ele quitou com o FGTS dessa empresa que ele trabalhou, e hoje ele não tem reserva financeira e ele precisa continuar trabalhando para manter, mesmo aposentado, para manter os custos do dia a dia. Com a terceira idade, os custos acabam se elevando um pouco mais. A questão de saúde, medicamentos, até a parte mesmo de cuidados, uma academia, uma atividade física, onde naturalmente o nosso corpo vai pedindo maiores cuidados na nossa terceira idade. E para que ele consiga manter esse padrão mínimo, vamos dizer assim, né, um padrão tranquilo para que a saúde dele continue evoluindo bem, ele precisa continuar trabalhando. Nossa, então, curiosidade, qual a idade dele? Meu pai tem 63 anos. E está aposentado, mas precisa continuar trabalhando por causa dos custos. Exatamente, porque primeiramente ele fica preso ao plano de saúde. Então, o plano de saúde hoje numa terceira idade é 4 vezes mais caro, assim, dependendo do nível da idade. Então, a empresa fornece o plano de saúde para ele. Então, ele já se prende aí, porque se ele sair da empresa, ele não consegue ter o plano de saúde adequado para manter ele e a minha mãe. Então, esse é um ponto. E o outro ponto é realmente manter o padrão de vida, manter os custos fixos do dia a dia da casa. Então, hoje eu vejo o quanto, se ele tivesse uma instrução de educação financeira, de planejamento financeiro, poderia facilitar, né, toda essa logística dele se aposentar Sim. de uma forma mais tranquila e, de fato, usufruir da terceira idade, poder viajar, curtir com a família Sim. e tudo mais. Não, até porque o vigor, né, com 63 anos de idade já não é a mesma coisa quando a pessoa está trabalhando lá com seus 30, 35, 25, 30, 40 anos, outra coisa que eu perguntei por 63 anos. Agora me diz uma coisa, qual é, na sua visão, você que atende o mercado, tanto pessoa física quanto jurídica, essa questão de planejamento, tá? O quanto você observa, né, essa falta de planejamento, porque quando você diz o exemplo do seu pai, literalmente, né, porque ele não se organizou, ok. Sim. O quanto você enxerga que a sociedade está mudando essa questão, essa cultura, ou a gente ainda está muito longe disso? Porque eu observo que as pessoas querem, às vezes, se organizar, mas tem uma dificuldade, talvez por iniciativa, talvez por uma condição de ter acesso a alguém que possa instruir. Como que você observa esse viés sobre planejamento e mudança de cultura de organização financeira? As pessoas estão mudando esse hábito? Você tem observado isso? Ou ainda existe uma carência muito grande nesse sentido? Bacana. Sim, nós como população, hoje nós já estamos mudando muito essa parte cultural e educacional, porque além da pessoa precisar se planejar, ela precisa ter a informação de como se planejar. Então, com a pandemia, eu acredito que acelerou bastante esse processo. Então, as pessoas hoje estão cada vez mais buscando como se planejar e buscando fontes de ferramentas seguras para como diversificar esse patrimônio, diversificar essa renda, essa receita financeira. Então, sim, está mudando essa cultura, está mudando esse olhar, vamos dizer assim, para o futuro, mas ainda muito lento diante de todo o universo que nós temos hoje de oportunidades para diversificação financeira. É porque é importante dizer, porque o pessoal que está assistindo em casa, talvez vai dizer o seguinte, né? Nossa audiência vai dizer, poxa, eu estou aqui assistindo o programa, pô, isso é legal, funciona, mas funciona para a pessoa que está lá e que ganha 10 mil por mês. Eu ganho 2 mil reais, como é que eu vou me organizar financeiramente se eu trabalho para sobreviver? Aí eu te pergunto, né? Primeiro, onde que estão os principais problemas e gaps das pessoas em relação a planejamento financeiro? Porque assim, eu disse isso porque as pessoas estão falando, não, quando eu ganhar 5 mil, eu vou começar a me organizar. Mas hoje com 2 eu não consigo. Quando eu ganhar 10, e aí eu entendo que o planejamento, ele não vem proporcionalmente ao que você ganha, mas ele vem por uma atitude que inclusive te promove a ganhar mais. Né? Então, onde que você enxerga os principais problemas nas pessoas em relação... Onde que estão os pênaltis, vai? Onde que elas mais erram? Onde que elas mais falham? É na administração do cartão de crédito? É na administração da compra exagerada, daquilo que não precisa? São aquilo relacionado à matéria que a gente trouxe? Ou seja, será que tem distúrbios emocionais? O que você mais vê e o que você pode dizer para a nossa audiência em relação ao seguinte? Magno, as principais falhas que eu vejo, observo nas pessoas, independentemente da classe social e do que elas ganham,
tá aqui, tá nesse ponto, né? Onde que tá o problema? Eu digo justamente isso, né? Onde é o ponto cego, onde a gente não está olhando para justamente para aquela virada de chave que pode mudar toda a nossa organização financeira, e assim é unânime que é o cartão de crédito. Independente de classe social, independente de padrão de vida, receita, despesa, é o cartão. Então, o cartão ele traz uma falsa ilusão de um dinheiro que você teoricamente não tem. Então, quando você acumula muitas parcelas, acumula muitas prestações no cartão de crédito, e você esquece que quando virar o mês, você já entra aquele saldo devendo. Então, por exemplo, eu fiz compras de 2, 3 meses que vão me levar um comprometimento da minha fatura do cartão por mais 2, 3 meses. Só que eu continuo fazendo compras parceladas, eu continuo gastando esse meu dinheiro no cartão. E quando eu vejo, eu tenho uma parcela fixa de cartão alta, e ainda preciso utilizar o cartão para fazer uma compra do mês, ou para comprar uma roupa, um carro que quebrou, trocar um pneu. Então, justamente, eu falo que o ponto cego, né, o calcanhar de Aquiles de muitas famílias brasileiras hoje que eu já atendi e continuo atendendo, é o cartão de crédito, a gente não conseguir gerenciar ele muito bem e te trazer a falsa ilusão do limite. Eu tô com limite, eu vou usar. E é um dinheiro que você não tem naquele momento, porque se você tivesse, você compraria à vista, então você não precisaria do cartão. Então, realmente, eu vejo que esse é um ponto muito importante. É o principal ponto aí, né? Então, quebra seu cartão. É justamente o que eu falo para os Quebra seu cartão aí. Mas a gente fala disso porque, vou dar um exemplo, né? Eu atuo também com o mercado imobiliário. Legal. E o que eu mais vejo hoje, a gente tem um déficit habitacional no Brasil, tá? De aproximadamente 6 milhões de moradias, tá? E a maior parte desse déficit está em famílias de baixa renda. Então, quando a gente observa, às vezes, a pessoa quer comprar o seu primeiro imóvel e pagar 200, 300 mil reais, 180 mil, 200 mil, 250, dependendo da cidade, da região, elas chegam para comprar e elas não têm nada para dar de entrada. Então, e aí são pessoas que estão há 10, 15 anos, de repente, morando de aluguel. Sim. E elas querem comprar um imóvel, não tem 500 reais para dar de entrada, mas quer comprar o imóvel. Só que são pessoas que estão, muitas vezes, comprometidas com toda a sua renda. Então, se você for fazer uma depuração, eu diria que a compra do imóvel é até um suicídio financeiro. Por quê? Porque ela está com a renda, se não toda, além do que ela ganha comprometido, e ela quer comprar um imóvel. Estou dando exemplo de um imóvel, porque é a grande aspiração das pessoas. Finalizando um pouco esse primeiro bloco, você acredita que o planejamento, tá? Ele ajuda as pessoas, independentemente da renda, obviamente, mas isso é possível para a pessoa que ganha pouco, do ponto de vista de, eu não consigo planejar com 3 mil reais por mês. Você acredita que isso não é uma verdade, que dá sim para planejar, não importa quanto seja? Sim, eu acredito que qualquer faixa de renda você consegue planejar desde que você saiba para onde o teu dinheiro está indo. Então é justamente isso, começar, tem pessoas que falam, mas eu tenho tudo planilhado, tá? Você está só alimentando a planilha ou você está analisando a planilha? Você sabe aonde o teu dinheiro está indo de fato, aonde o seu cartão de crédito está sendo gasto, quais são os departamentos dos seus gastos, ou você está só simplesmente preenchendo tabela? Registrando a falta do planejamento. Exatamente. Então, sim, eu já atendi famílias que ganhavam 3, 4 mil reais, que começaram a fazer uma reserva de emergência, uma reserva de segurança, começaram a programar já uma reserva para a terceira idade, para ter uma renda passiva. Então, sim, é totalmente possível, desde que isso de fato seja uma prioridade. É que muitas vezes as pessoas não querem sair do conforto que elas já estão. Então, para que você faça uma redução, vamos dizer assim, no seu planejamento financeiro, precisa realmente você querer sair dessa zona de conforto. Porque é muito fácil, você já está acostumado com aquele padrão de vida, com aquele hábito de gastos, e agora você fala assim, bom, então agora eu vou priorizar, por exemplo, o meu patrimônio, eu não vou mais sair para restaurante 2, 3 vezes por mês, eu vou sair uma só. Sim. E isso é um conjunto, uma decisão familiar, que muitas vezes não é toda a família que está, vamos dizer assim, querendo seguir esse caminho. A esposa quer, mas o marido fala, não, deixa disso, não, eu gosto de sair, eu gosto de viajar, ou vice-versa. Sai fora da curva, sai fora do planejamento, né? Exato. Se foi decidido. E aí, até porque, se a pessoa decide fazer isso, né? Eu acho que o que entra aí é bom para você que está aí acompanhando a gente,
entenda uma coisa, não se trata do quanto você ganha, mas do quanto você quer se organizar. E isso está relacionado aí a um mindset, né, a um planejamento, porque não importa, se você ganha 3 mil, se você dedicar, falar assim, eu vou conseguir fazer uma economia de R$200 por mês, de R$300 por mês, 10% do meu salário vai ser uma contingência que eu vou guardar. Sim. Certamente, talvez alguém vai dizer assim, não, mas você não me conhece a minha rotina, não sabe, não importa. É uma questão de mudança de hábito, né, que vai gerar uma cultura de planejamento financeiro. Ô Tati, a gente vai fazer um intervalo aqui, claro, e a gente já vai voltar. Pessoal, fica aí, aguenta aí, porque no segundo bloco a gente vai continuar esse papo muito interessante sobre planejamento. Vamos falar um pouquinho de planejamento corporativo. Por quê? Porque a gente vai falar no segundo bloco o seguinte, né? Quase 90% das nossas empresas no Brasil são familiares. E certamente tem muita gente que confunde finança pessoal com finança corporativa. Isso é muito importante também e tem muito sentido com o que a gente está falando aqui hoje. Então, a gente volta já já. Pessoal, voltando aqui, programa Construção em Valor hoje falando sobre planejamento financeiro. Estou aqui com a Tatiane Vilar, que está batendo um papo com a gente a respeito de planejamento. Falando de modo corporativo hoje, uma grande parcela da nossa economia, ela vem de pessoas que são microempreendedoras, né? A gente tem hoje milhões de empresas, aproximadamente, uma vez eu vi uma pesquisa em torno de 18, 19 milhões, são microempreendedores, são aquelas pessoas que não estão trabalhando de carteira assinada, mas abriram a sua MEI, abriram o seu PJ e hoje são uma empresa. Entretanto, nesse sentido, o que eu vejo, Tati, é que as pessoas acabam confundindo finanças pessoais com finanças corporativas. Então vai lá abastecer o carro, pessoal usa o cartão da empresa, né? E aí a empresa precisa crescer, mas a pessoa vai lá, ela tem uma falta de planejamento pessoal e ela fala, preciso fazer uma retirada aqui, que eu preciso pagar uma conta aqui, eu preciso fazer uma viagem e vai lá no financeiro da empresa e fala assim, olha, faz um depósito para mim aí de tanto e começa a confundir. Sim. Tô falando mentira? Não. Acontece muito, né? Acontece muito. É um ponto, assim, de muita atenção, realmente não confundir a pessoa física da pessoa jurídica. E, normalmente, quando a gente fala de microempreendedores, isso acontece de uma forma muito recorrente. Até por uma questão de gestão de tempo, né? O microempreendedor, ele é o financeiro, ele é o comercial, ele é o administrativo, ele é o RH. Então, ele está ali gerenciando vários pratinhos. E o financeiro dele, a parte, né, o coração da empresa, acaba ficando ali de segundo plano, porque ele tem outras coisas para gerenciar simultaneamente. Então, é o que eu sempre falo, se você quer crescer, né, se você quer expandir, você precisa delegar. Então, você precisa realmente ter uma pessoa que vai cuidar do seu financeiro e vai te colocar certos limites na sua própria empresa. Porque quando a gente fala do nosso próprio bolso, acaba confundindo. Agora, quando eu tenho uma pessoa que está especialista na minha empresa, cuidando da minha parte financeira, onde eu faço uma retirada de um prolabore, eu preciso organizar minhas finanças com aquela receita. Sim. Uma dica, né? Será que eu posso dar essa dica? Eu diria, então se você é motorista de aplicativo, fala, puxa, eu não sou muito bom. Ou se você tem uma pequena confeitaria, ou se você vende cosméticos, ou se de repente você tem uma pequena empresa. Puxa, não tenho. Atribui isso para alguém, eu diria que adaptar a essa realidade, né? E isso é muito importante. E aí, trazendo um pouco agora, falando para, né, por que não dizer, médias empresas, a gente vê muito isso nas questões sucessórias, né? A empresa que, por sua vez, precisa se organizar, alavancar seus negócios. O que eu muito vejo também é que, às vezes, nós vivemos numa sociedade, na grande maioria são empresas familiares, e às vezes tem aí um pouco de desconexão de princípios e propósitos, né? De repente tem um sócio que é irmão que quer trocar de carro. Ele quer lá comprar um carro de R$1 milhão, o outro quer alavancar a empresa. E aí muitas empresas acabam quebrando porque você tem essa desconexão de propósito, de princípio, de organização, né? E acho que isso é muito importante. Às vezes a finança da empresa acaba sendo prejudicada. Você também atende empresas que têm esses níveis de problemas, de sucessão, né, de administração corporativa, de falta de seguridade, de blindagem de patrimonial. Isso tem bastante também. O que você pode dizer a respeito?
Sim, eu atendo mais nessa questão patrimonial e sucessória, não entro na questão financeira de gerenciamento de Sim, caixa, porque aí sim. é um outro Aí é um setor, viés do aí é negócio. um viés do negócio, mas eu atendo sim, principalmente nessa parte sucessória, na parte cultural, porque precisa ter uma cultura na empresa onde todos os donos e os sócios estão alinhados com essa cultura e a parte da governança, né? Como que Sim. isso vai se decorrer nos próximos anos. Como você falou no início, 90% das empresas são familiares hoje no Brasil, então é uma economia bem significante no nosso país, e apenas 30% delas chegam na segunda geração. Então, isso é um Nossa. número muito significante, né? E apenas 1% chegam na terceira geração. Então, assim, se você... 1%? 1%. Então significa dizer, se eu tenho 100 empresas que são familiares, Uhum. né, apenas 30 chegam na segunda geração Isso. e apenas uma chega na terceira geração. Exatamente. Então, quando a gente fala de construção de legado, de realmente propósito, de deixar isso para que meus filhos possam usufruir, eu não tenho esse ajuste financeiro, eu não tenho essa sucessão bem feita. Então, é o que eu costumo dizer, a pessoa física morre, a pessoa jurídica não. Então, quem vai tocar essa pessoa jurídica? Quem vai levar esse legado adiante? Então, um trabalho de gerações, de anos, acabam se perdendo por uma falta de gestão sucessória, de se pensar justamente quem serão, né, os próximos que vão tocar aquela empresa e quem vão conseguir gerar esse patrimônio ao longo dos anos. Isso é muito importante. E também, uma outra coisa também que é legal falar para o pessoal que está nos assistindo, é em relação à blindagem patrimonial, né? Uhum. Quando a gente fala não blindagem patrimonial, mas de seguridade, existe uma cultura ainda muito, eu diria que baixa a esse respeito, que é sobre a seguridade, né? O pessoal não se organiza, que nem você falou do seu pai lá no primeiro bloco. Então, por exemplo, a pessoa esquece de fazer, por exemplo, uma previdência privada, de repente, um seguro de vida, seguro patrimonial, ou outros tipos de aplicações que podem ser essa blindagem patrimonial e também uma projeção financeira, né? Isso precisa mudar, porque isso ajuda a criar esse bolsão, esse colchão, né, essa sustentabilidade em relação às finanças, né? O seguro é importante muito nesse sentido, eu particularmente penso assim. Sim, com certeza. Eu falo que o seguro é a principal ferramenta que eu organizo hoje no planejamento financeiro e familiar, porque ele realmente é esse colchão. Então, eu falo que é o dinheiro mais rápido que você ou sua família vão receber no caso de algum imprevisto, seja com a saúde ou seja numa questão de ausência. Então, muitas pessoas acham que o seguro é só para a morte, né? Isso vem já de culturas muito passadas. Por que eu vou fazer um seguro se eu não quero morrer? Mas as pessoas esquecem que hoje o seguro ele é para a vida. Hoje o seguro ele cobre uma invalidez, ele cobre uma doença, ele cobre um afastamento de trabalho. As pessoas ficam bravas, né? Você acha que eu vou morrer? Exatamente. Na verdade, o seguro não é para você, né? Exatamente. E também não é só para morte. Então já foi. Eu falo, gente, estamos no século XXI. O seguro não é só para quem vai morrer, o seguro é para quem está vivo. E, na minha opinião, hoje eu valo muito mais viva do que morta. Então eu realmente preciso de um seguro para minha vida. Exatamente. Então é realmente isso. E o seguro ele traz esse colchão, essa garantia para realmente te ajudar a equilibrar os outros pratinhos, como de um investimento, como uma previdência privada, como um planejamento sucessório através de uma holding familiar. Então são vários pratinhos, né? São várias ferramentas que elas se compõem. Eu acredito que elas se compõem juntas, nenhuma é mais importante que a outra e uma sozinha da outra também vai ficar com uma lacuna ali, uma margem de risco financeiro ou até mesmo do pilar, né, da família ou da empresa ali, vulnerável. Puxa, Tati, que bacana essa conversa. Deixasse a gente ficasse aqui horas e horas, né, falando sobre planejamento financeiro. Você que está em casa nos assistindo, você que está no Spotify, você que está no YouTube, seja qual meio de comunicação você está acompanhando esse programa aqui, a gente inclusive vai deixar o nosso contato, nosso WhatsApp. Se você quiser fazer contato com a gente, trazer uma dúvida sobre planejamento financeiro, por favor, entre em contato, né, com o WhatsApp que a gente está deixando aqui para você do programa, que é para justamente você trazer, de repente você ter uma dificuldade, nossa, eu não sei como me organizar nisso ou naquilo, a gente vai passar aqui para a Tati, que é especialista no assunto, e a gente vai dar essa devolutiva para você, ou seja, para ajudar. O objetivo nosso é justamente isso, né, construir um planejamento financeiro para que você possa ter um valor, né, não somente um valor abstrato, mas um valor, literalmente falando, um valor financeiro, que é para você se organizar com as suas finanças. Isso é de mais importante. Tati, obrigado pela sua presença aqui. Passa muito rápido, mas eu acredito que a gente conseguiu trazer informação para a nossa audiência. Isso é muito importante. Espero que
cada vez mais a nossa sociedade como um todo se organize em relação a isso. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo seu propósito, que é ajudar famílias e pessoas e empresas a se organizarem melhor financeiramente. Muito obrigado, viu? Eu também agradeço pela oportunidade, foi uma honra estar aqui, espero realmente ter contribuído um pouquinho mais aí para a nossa cultura e para a educação financeira do nosso país. Com certeza contribuiu. Bem, pessoal, olha, falamos aqui desse programa muito importante, falamos aqui a respeito de planejamento familiar. Então, se organize, né? Pense um pouco nas suas finanças e lembre aquilo que eu disse há pouco, tá? A organização e o planejamento não está relacionado ao quanto você ganha. Isso é um hábito, é uma cultura que tem que ser promovida dentro de você mesmo, né? Independentemente da sua renda, independentemente da sua posição ou da sua ocupação, né? Engana-se aquele que pensa que o planejamento está atrelado ao seu salário. Não, planejamento está relacionado, né, à organização, a uma promoção, uma autopromoção que você faz a si mesmo para poder alcançar objetivos maiores. Ninguém vai a lugar nenhum se não se planejar. E, obviamente, a área financeira requer muito planejamento, né, muita racionalidade e tirar um pouco todo o viés emocional, tá bom? Vamos ao Dicas de Valor? Olá, Magno, tudo bom? Nossa aparência pessoal é frequentemente vista como um reflexo da nossa identidade e ainda pode ter um impacto significativo na nossa autoestima. Se sentir bem com o próprio visual não é só uma questão de vaidade, é também uma forma de expressão pessoal, podendo melhorar nossa confiança e, consequentemente, interações sociais e oportunidades profissionais. Hoje, com o avanço das tecnologias e técnicas estéticas, esse cuidado com a nossa aparência ficou mais acessível e menos invasivo. Essa busca pelo autocuidado nunca foi tão acessível, permitindo com que mais pessoas se sintam bem e confiantes com a sua aparência. Bom, pessoal, estamos aqui chegando ao encerramento de mais um programa Construção em Valor. Hoje batemos um papo muito legal sobre planejamento financeiro, familiar, sucessório, né, de seguridade e também corporativo. Fica aqui meu agradecimento a toda a nossa audiência. Continue acompanhando a gente nas redes sociais, no Spotify, no LinkedIn, no YouTube, no Instagram. Enfim, é onde a gente quer sempre estar comunicando com vocês. E óbvio, toda vez, todo sábado, a gente está aqui na TV Band Vale trazendo mais construção e mais valor para a sua vida, tá? Quer falar conosco, quer interagir conosco? Entre em contato através também do nosso WhatsApp, aonde a gente vai interagir. E quero lembrar vocês também, entra lá no nosso WhatsApp, tem uma campanha ativa relacionada à viagem, tá? Nós fizemos um programa recentemente sobre a retomada do nosso aeroporto aqui na região do Vale do Paraíba, precisamente em São José dos Campos, e o programa Construção em Valor vai levar 2 pessoas para viajar, saindo aqui de São José dos Campos para o Rio de Janeiro, inclusive com estadia paga pelo Construção em Valor. Então, entre em contato lá que tem uma campanha ativa para você participar gratuitamente para viajar, né, ficar hospedado e voltar no dia seguinte na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Mas lembrando, tem que ser pessoas que nunca fizeram uma viagem de avião. Então, não perca essa oportunidade, né? A gente deve anunciar, tem lá todo o formulário para você preencher e participar com a gente, tá? Muito obrigado pela sua sempre audiência, é um prazer ter vocês aqui com a gente e eu espero vocês no próximo programa.